E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a aula número 9 do curso de Teoria Musical, Harmonia e Louvor. Essa é a aula sobre transposição. É um assunto bem importante, mas é bem tranquilo, é bem simples, não tem muito segredo. Vocês vão ver aqui como é simples aprender transposição. Antes da gente iniciar, quero convidar vocês a baixarem o livro. Se você ainda não fez isso, entra no nosso site, faz o download do livro. Ele é gratuito, ele tem atualizações aí frequentes. As atualizações também são gratuitas, é só você fazer o download novamente do livro. Esse livro ele embasa todo o nosso curso aqui que a gente está dando aqui por vídeo, tem os assuntos todos lá em texto de uma forma um pouco mais completa, um pouco mais ampla. É bom para você ter como referência. Se você está acessando um conteúdo nosso pela primeira vez aqui nesse vídeo, é legal porque a gente trata todos os temas do curso baseado nesse livro, então é bom para você ter como material para consulta, para referências futuras e para você compartilhar aí com seus amigos, tá bom? Antes da gente iniciar também, vamos ler aqui um texto bíblico para a gente se inspirar para a aula de hoje. O texto está lá em Filipenses 4, o versículo 6 e 7 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, eu trago esse texto, eu gosto dele bastante. A gente vive num mundo de muita ansiedade, de muita cobrança, de muita turbulência. E esse texto, para mim, ele é um texto bom porque ele faz a gente pensar em Deus, em a gente nos aquietarmos, né? Nós ficarmos tranquilos e confiantes em Deus, porque Ele é aquele que comanda todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele vai nos ajudar aí a passar pelos nossos desafios. A gente está entrando já na etapa final do curso. Normalmente, quando vai chegando mais para o fim do curso, os alunos começam a ficar um pouco mais ansiosos com as aulas que vêm, os assuntos começam a ficar mais complexos, um pouco mais complicados, mas aqui está esse texto para a gente meditar, para a gente também ficar em paz aí com Deus. Tá bom? Vamos lá então iniciar a nossa aula. Transposição. O que é transposição? Eu não quis trazer aqui o significado do dicionário dessa palavra, eu vou trazer ela dentro do contexto da música direto, para a gente não perder muito tempo aqui. Transposição é o ato de você trocar a música de tom. Isso vale tanto para a parte da harmonia quanto da parte da melodia. Talvez você já tenha visto aqui ou já tenha ouvido uma dessas duas perguntas que está aqui na tela. Alguém diz assim: Fulano, toca esse trecho da música 2 tons acima, ou 2 tons abaixo, ou 3 tons acima, 3 tons abaixo, enfim. Aqui é só um exemplo, né? Ou então a pessoa diz assim: Fulano, essa música é em dó maior, né? Toque em si bemol maior, por favor. Provavelmente porque a pessoa está com dificuldade de cantar naquele tom, e aí você baixa o tom, fica um pouco mais grave, fica mais fácil de cantar. Você já deve ter ouvido uma pergunta como essa, ou você já deve ter visto, já devem ter falado isso para você. E normalmente, de forma bem genérica, mas a gente vê isso já depois de muitos anos dando aula e tocando, a gente percebe que quando esse tipo de questionamento vem, ou esse tipo de pedido vem, seja de quem vier, né, do cantor principal, do solista, da pessoa que está dirigindo ali o louvor, ou do músico principal ali, sempre que vem essas perguntas, esses pedidos para trocar a música de tom, normalmente existem pelo menos 3 tipos de reação. Eu trouxe aqui esses bonequinhos aqui para a gente exemplificar. Ou a pessoa, que é você no caso, ou qualquer outra pessoa, ela fica naquela dúvida: nossa, como é que faz isso mesmo? Ou como que é esse negócio de trocar de tom? Ou a pessoa ela fica já frustrada, ela não consegue, assim, ela entra em parafuso ali, dá um nó na cabeça, ela não consegue, toca tudo errado, se é que consegue tocar alguma coisa num tom diferente. Ou a terceira aqui, que é o caso menos frequente, na verdade, infelizmente, é a pessoa ficar tranquila e, não, beleza, vamos trocar de tom, e toca no outro tom sem nenhuma dificuldade. Esse problema das pessoas não conseguirem fazer essa transposição na troca de tom da música com facilidade é justamente porque ela não tem uma bagagem teórica boa o suficiente para fazer isso de forma automática. Eu digo isso porque com o tempo as trocas de tom, as transposições, elas ficam tão simples de você fazer que você faz sem pensar. A pessoa te pede para trocar de tom, você troca de tom numa boa. Você não precisa nem se preocupar, nem pensar muito a respeito. O teu cérebro ele já está acostumado com isso, ele está treinado, ele tem dentro da programação dele ali a fórmula para fazer essa transposição e você simplesmente transpõe a música sem nenhuma dificuldade. Tem algumas tonalidades que são um pouco mais difíceis, porque a gente está menos habituado a usar. Mas no fim das contas, a técnica, a teoria por trás da transposição é a mesma, independente do tom, tá bom? Eu vou ensinar aqui para vocês
Duas técnicas que são técnicas que eu uso e que eu recomendo as pessoas usarem, que funcionam para qualquer cenário, tá? Não importa qual que é a tonalidade principal e qual que é a tonalidade transposta, é fatal. Você consegue usar essa técnica sempre, essas duas, na verdade, tá? A primeira técnica que eu gosto de ensinar de transposição é o método da contagem. Como assim contagem? Você vai fazer uma contagem de semitons que existem de diferença entre a tonalidade original e a tonalidade transposta. Você conta quantos semitons tem e a partir dessa quantidade de semitons é que você faz a transposição. Eu trouxe um exemplo aqui, você transpõe uma música que era originalmente em Dó para Ré. Quantos semitons tem de diferença entre Dó e Ré? Tem 2 semitons. E a partir desses 2 semitons é que você faz a transposição. Eu estou trazendo aqui um exemplo de transposição de harmonia, de acordes, né, cifra, porque normalmente os pedidos de transposição, quando existe uma necessidade de transpor uma música, é em função da voz, é em função do canto. Normalmente a gente não pede para transpor uma música em função dos instrumentos. É muito raro isso. Normalmente é em função da voz. Por que se pede para transpor uma música? Porque está difícil de cantar na tonalidade original. Ou porque está muito agudo, ou porque está muito grave. Isso é muito comum, principalmente no contexto de coral, quando você tem 4 vozes, às vezes até 5, mas normalmente 4 vozes ali, um quarteto. O que acontece? Às vezes na tonalidade que você está tocando, para a voz que é mais grave, para o baixo, está muito grave, e aí fica difícil de cantar. Então o que ele pede? Pede para transpor para cima, para aumentar a quantidade de semitons. Então nesse caso aqui a gente sairia de Dó para Ré, aumentando a tonalidade da música, deixando ela mais aguda, para que as notas graves fiquem mais fáceis de cantar. O problema é que às vezes você aumentar a tonalidade fica mais difícil para quem canta as notas agudas, por exemplo, o soprano e o tenor. E aí essa questão de transposição é muito sensível nesse sentido. Precisa ser uma tonalidade que fique confortável, que pelo menos seja possível, para que todos cantem afinado. Então, normalmente, quando se pede para transpor uma música, é em função da parte vocal. E o cérebro é interessante porque o cérebro ele não tem problema de adaptar a música à tonalidade. Você não precisa pensar na nota que você está tocando. Se a gente pensasse que essas notas aqui são notas da melodia, a hora que você transpõe, na tua cabeça, você consegue fazer essa transição de tonalidade de forma muito tranquila, de forma automática. Para pensar um pouquinho aí. Você provavelmente já passou por isso. Alguém estava tocando uma música num tom e de repente tocou em outro tom, a mesma música. Você consegue cantar na tonalidade nova sem nenhum problema. A não ser que você tenha um problema já nativo, né, nato, de afinação. Você não canta afinado em tonalidade nenhuma. Aí tanto faz aumentar o tom ou abaixar o tom. Você vai continuar cantando desafinado. Aí é um outro problema. Mas, de forma geral, quando você consegue cantar a música afinado, na tonalidade correta, a hora que muda a tonalidade para qualquer outra tonalidade, a sua voz, o teu cérebro, ele se adapta automaticamente. Então é por isso que a gente trata a questão de transposição basicamente quando a gente fala de harmonia. Então aqui todos os exemplos que eu vou trazer, eles são exemplos relacionados à harmonia, tá bom? Então eu tenho aqui uma cifra que é composta por esses acordes aqui. Isso aqui é uma cadência 1, 4, 5, que a gente já estudou, né? Então eu tenho 2 acordes aqui com a função de tônica, né? O Dó e o Lá menor, subdominante, dominante e tônica. Mas isso aqui é só para dar um exemplo aqui para vocês que a gente já falou sobre isso anteriormente. Então é uma cadência bem simples aqui, bem tranquila. O que acontece quando a gente transpõe? A gente transpõe tanto a melodia, que eu acabei de falar, quanto a harmonia. Se a gente está transpondo a harmonia, toda a bagagem dos acordes vai junto com ele quando ele é transposto. Então, por exemplo, se o acorde que está sendo transposto é maior, o acorde final, né, o acorde que você vai fazer depois que você transpõe, também vai ser maior. Se ele era menor, ele vai continuar sendo menor. Se ele era menor, com sétima, com quinta, não importa. Ele vai carregar a mesma característica que ele tinha antes. A única coisa é que vai mudar a tônica desse acorde, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho uma diferença de Dó para Ré de 2 semitons para cima. Então eu vou pegar todos os acordes, ou todas as notas, mas falando aqui de acordes, né? Eu vou pegar todos os acordes que eu tinha originalmente e vou acrescentar 2 semitons na tônica. E aí eu mantenho o resto das características. Então aqui, por exemplo, se eu pegar a nota Dó e aumentar 2 semitons, ela vai para Ré. Então como era um Dó maior, vira um Ré maior. Depois eu tenho o segundo acorde, um Lá menor. Eu fiz a transposição aumentando 2 semitons. Então, Lá, eu vou ter Lá sustenido, Si, então aqui agora é Si menor. Então, do Fá eu tenho 2 semitons a mais, eu vou para Sol. De Sol eu vou aumentar para Lá. E de Lá, de Dó, eu vou para Ré. Tá bem simples isso, né? Normalmente quando a gente aumenta a quantidade de semitons, a gente tem mais facilidade para processar. Agora, quando a gente reduz a quantidade de semitons, é um pouco diferente. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, transpondo de Dó para Lá. Eu estou caindo, né? De Dó, estou caindo 3 semitons. Então eu tenho Dó aqui,
Aí tem o Si, Si bemol e Lá. 3 semitons a menos. Normalmente, para a gente processar essa diminuição de semitons é um pouco mais difícil. Mas, usando esse método aqui, é totalmente possível e é bem tranquilo. Então, eu vou reduzir de Dó para Lá, então menos 3 semitons. De Lá para 3 semitons a menos, eu vou ter aqui, ó, Lá, Sol sustenido, Sol e Fá sustenido. Então, eu saio de Lá menor para Fá sustenido menor. De Fá para Ré, de Sol para Mi e de Dó para Lá. Parece que não é tão simples assim, quando a gente fala, mas se você colocar isso em prática, você vai ver que não é tão difícil. Tá? E aí, na prática, você tocando no dia a dia, como é que funciona isso? Fazer essa conta de cabeça ali ao vivo é um pouco difícil. Por isso que eu recomendo sempre que você treine isso para que essa questão da transposição ela fique algo automático na tua cabeça. Isso fica automático, eu garanto para você. E é por experiência de ver isso em mim e ver isso nos outros. Conforme vai estudando e vai praticando as técnicas de transposição, vai ficando automático, tá bom? Então esse é o método da contagem, é o mais simples e ele funciona muito bem quando a transposição ela tem poucos semitons, até 3 semitons de diferença, eu recomendo você usar esse método da contagem. A partir de 4 semitons ou mais, aí fica difícil de você fazer o método da contagem. Então, para esse tipo de situação, a gente tem o segundo método, que é o método dos graus da escala. Esse método ele funciona bem para esse tipo de situação, onde a diferença de semitons entre o tom original e o tom que você quer transpor, ela é maior do que 3 semitons. Pelo menos na minha opinião, ele é o melhor método. Por exemplo, pensa aí, ó, se você tivesse que transpor uma música de Si para Fá, como é que você faria se fosse usar o método da contagem? Quantos semitons tem entre Si e Fá? Se eu subir, tem quantos semitons? E se eu descer, quantos semitons de diferença tem? Já fica um pouco mais difícil. Se você tivesse que fazer aqui o preenchimento aqui agora dos acordes, quais acordes viriam? Se você quiser, para o vídeo um pouquinho aqui para você poder pensar um pouco a respeito, usando o método da contagem. E veja se você consegue, veja se você acha fácil ou difícil. Mas eu acho que é mais fácil usando o método dos graus. Como é que funciona o método dos graus? Você precisa conhecer bem as escalas e precisa conhecer bem os graus de cada escala. Graus da escala é um assunto bem simples, a gente tratou isso já no nosso curso, também tem no livro. Se você quiser dar uma pesquisada, dá uma olhadinha lá no livro. É bem simples porque nada mais é, o grau nada mais é do que a sequência de cada nota dentro da escala. Ou seja, o primeiro grau vai ser equivalente à primeira nota da escala. O segundo grau vai ser equivalente à segunda nota da escala. E assim por diante. Tá? É mais uma forma de você discriminar ali a ordem das notas. Então, a gente sabendo disso, eu posso usar esse método para fazer essa transposição de uma forma bem simples. Como é que funciona? Primeira coisa, eu preciso conhecer os graus da escala original. O tom original aqui é Si. Então agora eu estou olhando para notas, não para acordes, tá? Esses são os graus da escala. Essa é a sequência, a escala de Si. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Essa é a escala de Si. Então aqui eu tenho todos os graus da escala de Si. Segundo lugar, eu preciso fazer a transposição das notas considerando os graus. Como assim? Se eu aqui, ó, eu tenho na minha cifra, né, os acordes que estão aqui, as notas que estão vermelhas aqui são as notas que estão lá naquela cifra, tá? Então se aqui eu tenho essa nota Si e ela é o primeiro grau, qual que é o primeiro grau da escala de Fá? Eu tenho aqui a escala de Fá aqui embaixo. O primeiro grau da escala de Fá é a nota Fá, é a tônica, obviamente. Depois eu tenho um Mi. O Mi é o quarto grau da escala de Si. Qual é o quarto grau da escala de Fá? É a nota Si bemol. Depois eu tenho o quinto grau da escala de Si. Qual que é o quinto grau da escala de Fá? É a nota Dó. Depois eu tenho o sexto grau da escala de Si, que é a nota Sol sustenido. Qual que é o sexto grau da escala de Fá? É Ré. Depois que você já sabe quais são as tônicas dos acordes, é só você ajustar. Então eu tenho Si maior, vira Fá maior. Eu tenho Mi maior, vira Si bemol maior. Eu tenho Fá sustenido maior, vira Dó maior. Eu tenho Sol sustenido menor, vira Ré menor. Eu tenho Mi maior, vira Si bemol e o Si vira Fá. É bem tranquilo. Depois que você entende como é que funciona, é bem fácil. Para fazer isso de cabeça, é fácil? Não, não é fácil. Só é fácil se você tiver decorado ou memorizado muito bem todas as escalas. E como eu falei para vocês agora há pouco, é possível, isso é normal,
conforme você vai aprendendo e você vai praticando, isso fica automático. É normal ficar automático. Você não precisa pensar muito. Você simplesmente sai tocando. Você está tocando a música em si. Daqui a pouco alguém fala assim, toca em Fá. Você pega e começa a tocar e toca. É incrível dizer isso, parece até que é alguma coisa do além. Não é. É o seu cérebro, ele tem essa capacidade. Você só precisa dar munição para ele. Se você treinar ele para isso, ele vai funcionar desse jeito e você vai perceber. Mas, no começo, até que você pegue a manha de fazer isso sozinho, use esse método aqui. É muito simples de usar, como eu mostrei aqui para você. É só conhecer as duas escalas, colocar uma embaixo da outra e fazendo a correspondência entre os graus. Depois você só ajusta o acorde para ser acorde maior, menor, com sétima, e assim por diante para você manter a harmonia. Tranquilo? Essa aula de transposição é basicamente isso. O último recado que eu quero dar para vocês é pratique. Esse assunto precisa de prática. Se você não praticar, não vai funcionar. Aí esse negócio que eu estou falando para você, que é automático, isso nunca vai acontecer. Nunca. Então assim, ó, se você já vem aqui exercitando bastante as coisas que a gente já ensinou, você provavelmente hoje você já depende bem menos de cifra do que antes. E se você, além de depender menos das cifras, porque você já conhece os campos harmônicos, conhece as escalas, conhece a formação de acordes e conhece as funções harmônicas, se você já sabe tudo isso e você começa a praticar transposição, você vai ver o quanto que você vai ficar independente de qualquer outro tipo de notação musical. Falando aqui basicamente de harmonia, tá? Sobre melodia, aí é diferente, você normalmente vai usar uma partitura e aí a partitura ela tá transposta, é só você ler, não tem muita dificuldade, tá bom? Se você improvisa, aí você precisa saber a harmonia de qualquer forma. Então, falando basicamente sobre a harmonia, se você praticar tudo isso que a gente vem ensinando até aqui, você vai conseguir tocar qualquer música em qualquer tom. Eu falo isso sobre esse tema lá no início do livro, que é um dos objetivos desse livro é fazer você ser independente de cifra para tocar qualquer música em qualquer tom. E com essa aula aqui a gente te dá essa munição para você conseguir chegar nesse nível. Vai precisar de prática, então pratique bastante. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, me manda um e-mail. Eu tenho o maior prazer em responder todo mundo. Espero que você tenha aprendido bastante aqui. Fica com Deus, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.